Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimiti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderum oculi mei, salutare tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum, Lumina revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Preparação para a morte, por Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja. Para os ouvintes, essa tradução, aliás, é de Celso Cunha e Nicolas Felipe. A edição é do Centro Dom Bosco e você está no canal Leconde. Caros ouvintes, creio que já saibam. Caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo, como nos fez o Lussandro, que nos adquiriu este livro. Você também pode adquirir livros para este canal, pela lista de desejos da Amazon, ou doando centavos, esse também é um auxílio, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se, caso já não tenham feito. E também peço, é claro, para que orem por mim a Deus nosso Senhor. E eu desejo que Ele vos abençoe, vos guie, vos guarde. E desejo também uma boa escuta. Consideração 15 da malícia do pecado mortal. Filius nutrivi et exaltavi, ipsi autem supraverunt me. Criei filhos e engrandeci-os, porém eles revoltaram-se contra mim. Ponto 1. O que faz quem comete um pecado mortal? Injuria a Deus, desonra-o e o amargura. Primeiramente, o pecado mortal é uma injúria que se faz a Deus. A malícia de uma injúria, conforme diz Santo Tomás, que pode ser ouvido aqui no canal, se mede pela pessoa que a recebe e pela pessoa que a comete. Uma injúria que se faz a um vilão é mal. Porém, maior é o delito se é feito a um nobre, e maior ainda se se faz a um monarca. E quem é Deus? É o Rei dos Reis. Dominus dominantium est, et rex regum. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deus é a majestade infinita perante quem todos os príncipes da terra e todos os santos e anjos do céu são menos que um grão de areia. Quasi stilla situle pulvis exiguus. Como um grão na balança, como poeira. Com efeito, diz Oséias que, diante da grandeza de Deus, as criaturas são tão exíguas como se não existissem.
omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram. Diante dele, todas as nações são como se não existissem. Este é Deus. E quem é o homem? Responde São Bernardo, que também pode ser ouvido aqui. Sacus vermium, cibus vermium, saco de vermes, pasto de vermes. O homem é um verme miserável que nada pode, um cego que nada sabe ver, pobre e nu que nada possui. E este verme miserável deseja injuriar a Deus. Uma minúscula poeira vil ousa irritar tão terrível majestade, exclama ao mesmo São Bernardo. Tem razão. O doutor Angélico tem razão em dizer que o pecado do homem contém uma malícia quase infinita. Peccatum habet quandam infinitatem malitiae ex infinitate divinae majestatis. O pecado possui certa infinidade de malícia devido à infinidade da majestade divina. Seja dito de passagem que Santo Agostinho chama absolutamente o pecado de infinitum malum, mal infinito. Daí se segue que, se todos os homens e anjos se oferecessem à morte e ainda se aniquilassem, não poderiam satisfazer a Deus por um só pecado. Deus castiga o pecado mortal com a pena do inferno, mas, por muito que o castigue, dizem todos os teólogos, sempre o castiga citra condignum, aquém do que é merecido, isto é, menos daquilo que deveria ser punido. E qual a pena, portanto, bastará para punir como merece um verme que se rebela contra o seu Senhor? Hein? Deus é Senhor de tudo, porque é Ele que criou tudo. Inditione tua cuneta sunt imposita, tu enim creasti omnia. No teu poder estão postas todas as coisas, pois tu as criaste todas. E de fato todas as criaturas obedecem a Deus. Venti et mari obediunti ei. Obedecem-lhe os ventos e os mares. Ignis grando nix glacies faciunt verbum eius. O fogo, o granizo, a neve e o gelo executam suas ordens. Mas o homem, quando peca, o que faz? Diz a Deus: Senhor, eu não quero servir-vos. Tu quebraste o meu jugo e disseste: não servirei. O Senhor lhe diz: não te vingues. E o homem responde: quero vingar-me. Não te aposses dos bens alheios. E ele deseja apoderar-se deles. Priva-te daquele prazer desonesto. E ele não deseja privar-se. O pecador fala a Deus do mesmo modo que o temerário faraó, quando Moisés lhe comunicou a ordem de Deus de que deixasse em liberdade o seu povo. Qui est Dominus? Uti audiam voce meius. Nescio Dominum. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor? O pecador diz o mesmo. Senhor, não vos conheço. Desejo fazer aquilo que me agrada. Em suma, na presença de Deus, lhe falta o respeito, e assim lhe vira as costas. E isto, propriamente, é o pecado mortal, virar as costas a Deus. Aversio ab incomutabili bono, um afastamento do bem imutável. Santo Tomás. Disto se lamenta o Senhor. Tu reliquisti me, dicit Dominus, retrorsum abiisti. Ingrato foste, diz Deus, que me deixaste. Eu que nunca te abandonei. Retrorsum abiisti. Tu me voltaste as costas. Deus declarou que odeia o pecado, de modo que não pode fazer menos que odiar aquele que o comete. Similiter autem odium sunt ideo impius et impietas eius.
Deus aborrece de fato igualmente o ímpio e a sua impiedade. E o homem, quando peca, tem a insolência de declarar-se inimigo de Deus e de combater frente a frente com ele. Contra omnipotentem roboratus est. Ele se fez forte contra o onipotente. Que dirias se visses uma formiga aspirando lutar contra um soldado? Deus é aquele onipotente que, com um aceno, do nada, criou o céu e a terra. Ex nihilo fecit illa Deus. Deus os criou do nada. E se quiser, com outro aceno, pode destruir tudo. Potesti universum mundum unum nutu deleri. Potesti universum mundum uno nutu deleri. Capaz de destruir com um gesto o mundo inteiro. O pecador, sempre que consente no pecado, estende a mão contra Deus. Tetenditi adversus Deum manum suam cucurriti adversus eum erecto colo. Pinguin serviti armatus est. Estendeu a sua mão contra Deus, correu contra ele de cabeça altiva e armou-se de uma soberba inflexível. Ergue o peito, isto é, a soberba, corre a injuriar a Deus e se arma de grossa cerviz, ou seja, de ignorância, com os dizeres quid fecit? Que fez ele? E que grande mal é aquele pecado que fiz? Hein? Deus é misericórdia, perdoa aos pecadores. Que injúria, que temeridade e que cegueira. Afetos e súplicas. Eis-me aqui, ó meu Deus, a vossos pés, a rebelde e temerária, que tantas vezes se atreveu em vossa presença a vos injuriar e a vos virar as costas, mas agora vos pede piedade. Dissestes, clama ad me, et exaudiam te. Clama a mim, e te ouvirei. É pouco o inferno para mim, eu reconheço. Mas sabeis que tenho maior dor por vos ter ofendido a bondade infinita que teria se tivesse perdido todos os meus bens e a minha vida. Ó meu Senhor, perdoai-me, e não permitais que eu vos ofenda outra vez. Haveis esperado por mim, a fim de que eu bendiga para sempre a vossa misericórdia e vos ame. E sim, eu vos amo e bendigo. E espero, pelos méritos de Jesus Cristo, não mais me separar do vosso amor. O vosso amor me livrou do inferno e me livrará do pecado no futuro. Agradeço-vos, meu Senhor, por esta luz e desejo que me concedeis sempre amar-vos. Tomai posse de todo o meu ser, alma, corpo, faculdades, sentidos, vontade e liberdade. Tu, sum ego, salvum me face. Sou vosso, salvai-me. Sois o único bem, o único amável. Sede vós ainda o meu único amor. Dai-me fervor em amar-vos. Ofendi-vos copiosamente, e por isto não posso amar-vos pouco. Eu desejo amar-vos abundantemente para recompensar as injúrias que eu vos fiz. E de vós espero que sois onipotente. Espero também de vossas orações, ó Maria, as quais são onipotentes junto de Deus. Ponto 2. O pecador não só injuria a Deus, mas também o desonra. Per prevaricationem legis Deum in honoras. Desonras a Deus transgredindo a lei. Sim, porque renuncia à sua graça divina e, por um miserável prazer, desperdiça a amizade para com Deus. Se o homem perdesse a divina amizade para ganhar um reino ou ainda o mundo inteiro, ainda assim seria um grande mal, pois a amizade de Deus vale mais que 1000 mundos. E por quais razões se ofende a Deus? Propter quid irritavit impius Deum. Por que razão despreza o ímpio a Deus?
por um punhado de terra, por um ímpeto de ira, por um capricho. Violabanti me propter pugilium ordei, et fragmen panis. Vós profanais-me por um punhado de cevada e por um pedaço de pão. Sempre que o pecador se põe a deliberar se deve ou não consentir ao pecado, toma, por assim dizer, a balança em suas mãos e se põe a considerar o que pesa mais, se a graça de Deus ou aquele ímpeto de ira, aquela vaidade, aquele prazer. E quando, pois, dá o consentimento, declara então que para si vale mais aquele ímpeto de ira, aquele prazer, do que a amizade divina. Eis aí Deus envergonhado pelo pecador. Davi, ao considerar a grandeza e a majestade de Deus, dizia: Domine, qui similis tibi? Senhor, quem há que vos seja semelhante? Mas Deus, ao contrário, posposto por uma satisfação miserável, lhe diz: Quia simulastis me, et adequastis me, diceti santos. A quem me comparastes e igualastes? Diz o santo. Portanto, junto de ti, diz o Senhor, valia mais aquele prazer vil que a minha graça? Projettisti me posti corpus tum. Lançaste-me para trás das costas. Não terias cometido aquele pecado se tivesse de perder uma das mãos, ou 10 escudos, ou talvez muito menos. Assim sendo, só Deus, diz Salviano, é desse modo tão vil a teus olhos que merece ser posposto por um ímpeto de cólera, por uma mísera satisfação? Deus solus in comparatione omnium tibi vilis fuit. Somente Deus foi vil para ti em comparação com todas as outras coisas. Ademais, quando o pecador, para deleitar-se em qualquer prazer, ofende a Deus, então faz com que aquele aprazimento se torne o seu Deus, convertendo-o em seu último fim. Diz São Jerônimo: Unus quisque quod cupidi si veneratur, hoc illi Deus est. Vicium in corde est idolum in altare. Aquilo que alguém deseja, se o venera, é para ele um Deus. Um vício no coração é um ídolo no altar. Do mesmo modo, exprime Santo Tomás: Si amas delicias, delitiae dicuntur Deus tuus. Se amas os prazeres, estes são o teu Deus. Si amas delicias, delitiae dicuntur Deus tuus. E São Cipriano: Quidi homo Deo antiponiti, Deum sibi faciti. Tudo quanto o homem antepõe a Deus, converte-o em seu Deus. Quando Jeroboão se revoltou contra Deus, procurou levar consigo o povo à idolatria, apresentou seus ídolos e disse-lhes: Ecce dii tui, Israel! Aqui estão, Israel, os teus deuses. Desse modo faz o demônio. Apresenta ao pecador aqueles deleites e lhe diz: Que tens que ver com Deus? Eis aqui o teu Deus, este prazer, esta zanga. Toma-os e abandona a Deus. E o pecador, quando consente, é isto que faz: adora no seu coração o prazer no lugar de Deus. Vicium in corde est idolum in altare. Um vício no coração é um ídolo no altar. Ao menos se o pecador que desonra a Deus não o desonrasse em sua presença. E não, injuriam-no e o desonram face a face, porque Deus está presente em todos os lugares. Cielo et terram ego impleo. Encho o céu e a terra. E isto já o sabe o pecador, e apesar de tudo, não se detém em provocar a Deus ante seus olhos.
ad iracundiam provocanti me antifaciem meam. Sempre me provocava a ira. Afetos e súplicas. Portanto, meu Deus, sois o bem infinito, e muitas vezes vos substituí por um mísero prazer que, uma vez gozado, se desvaneceu. Mas vós, ainda que por mim desprezado, ofereceis-me agora o perdão, se eu o quiser, e me prometeis receber-me na vossa graça, se eu me arrepender de vos ter ofendido. Sim, meu Senhor, arrependo-me de todo o coração por ter dessa maneira vos ultrajado. Eu odeio o meu pecado acima de todo mal. Eis que, como espero, já retorno a vós, e vós já me recebeis e me abraçais por filha. Agradeço-vos, bondade infinita. Ajudai-me neste instante e não permitais que outra vez eu vos desprenda de mim. O inferno não deixará de tentar-me, mas vós sois mais poderoso que o inferno. Sei que não me apartarei outra vez de vós, se a vós sempre me recomendar. Esta é a graça, portanto, que me tendes de realizar. Fazei que sempre me recomende a vós, e sempre vos rogue, como agora vos digo: Senhor, assisti-me. Dai-me luz, dai-me força, dai-me perseverança, dai-me o paraíso. Mas, acima de tudo, concedei-me o vosso amor, que é o verdadeiro paraíso das almas. Amo-vos, bondade infinita, e quero sempre amar-vos. Ouvi-me, pelo amor de Jesus Cristo. E Maria Santíssima, sois o refúgio dos pecadores. Socorrei uma pecadora que deseja amar o vosso Deus. Ponto 3. O pecador injuria a Deus, o desonra e, com tudo isso, sumamente o amargura. Não há amargura mais sensível do que ver-se pago com ingratidão pela pessoa amada e favorecida. E com quem combate o pecador? Injuria um Deus que o criou e tanto o amou. Chegou a dar o sangue e a vida por seu amor. E cometendo um pecado mortal, o pecador o lança fora do seu coração. Em uma alma que ama a Deus, vem Deus nela habitar. Si quis diligit me, pater meus diligit eum. Et ad eum veniemus, et mansionem apud eum fatiemus. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele nossa morada. Notai a expressão faremos morada. Deus vem a essa alma para estar para sempre, de sorte que não a deixa, se a alma não o expulsa. Non deseriti, nisi deseratur. Não abandona, se não é abandonado, como se diz no Concílio de Trento. No entanto, Senhor, já que sabeis que aquele ingrato dentro em pouco já há de expulsar-vos, por que não partis agora? O que quereis esperar? Que ele mesmo vos lance fora? Abandonai-o. Parti antes que ele vos faça esta grande injúria. Não, diz Deus. Não quero partir, até que manifestamente não me veja lançado fora. Portanto, sempre que a alma consente no pecado, diz a Deus: Senhor, parti-vos de mim. Impie dexerunt Deo, recede a nobis. Impie dexerunt Deo, recede a nobis. Os ímpios disseram a Deus: retira-te de nós. Não o diz por palavras, mas de fato, como expressa São Gregório, recede non verbis, sed morribus. Diz-se retira-te, não com palavras, mas com atos. Bem sabe o pecador que Deus não pode achar-se com o pecado. Bem vê que pecando deve Deus partir, por isso lhe diz:
já que não podeis manter-vos com o meu pecado e deves partir, bom, boa viagem. E expulsando o Deus da alma, faz com que entre imediatamente o demônio a tomar posse. Por aquela mesma porta por onde sai Deus, entra o inimigo. Tunc vadit, assumit septem alios spiritus secum nec iorice, et intrantes habitant ibi. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entram e moram ali. Quando uma criança é batizada, o sacerdote ordena ao demônio: Exiabi eu imundi spiritus, et da locum spiritui sancto. Sai daqui, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. Sim, porque aquela alma, ao receber a graça, torna-se templo de Deus. Necitis quia templum Dei estis? Não sabeis que sois templo de Deus? Quando, porém, o homem consente no pecado, realiza todo o oposto, dizendo a Deus que reside em sua alma: Exia me, Domine, da locum diabolo. Sai daqui, Senhor, e cede o lugar ao diabo. Disto precisamente lamentou-se o Senhor a Santa Brígida, dizendo que, expulso pelo pecador, é como um rei lançado fora do próprio trono. Suntanquam rex a próprio regnum expulsus, et locomei latro pessimus electus est. Sou como um rei banido do seu próprio reino, elegendo-se para o meu lugar um péssimo ladrão. Qual angústia não terias se recebesses uma injúria grave de uma pessoa que tivesses muito beneficiado, não? Esta é a mesma pena que deste ao teu Deus, que chegou a dar a vida para salvar-te. Quase clama ao Senhor a terra e ao céu para que se compadeçam da ingratidão com que o tratam os pecadores. Auditi celi de super, auribus percipe terra, filius e nutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. Ouvi, céus, e tu, ó terra, escuta. Criei filhos e engrandeci-os, porém eles revoltaram-se contra mim. Em suma, os pecadores, com seus pecados, afligem o coração de Deus. Ipsi autem ad iracundiam provocaverunt, et afflixerunt spiritum sanctum eius. Eles foram rebeldes e afligiram o seu Santo Espírito. Deus não é capaz de dor, mas se lhe fosse possível, um pecado mortal bastaria para o fazer morrer de pura tristeza, como diz o Padre Medina. Peccatum mortali, si possibile esset, destruerit ipsum Deum, eo quod causa esset tristitiae in Deo infinite. O pecado mortal destruiria o próprio Deus, se isso fosse possível, pelo fato de que ser-lhe-ia a causa de uma tristeza infinita. Assim, pois, diz São Bernardo: Peccatum quantum in se est, Deum perimit. O pecado, quanto em si é, dá morte a Deus. Portanto, um pecador, sempre que comete um pecado mortal, dá, por assim dizer, veneno a Deus. Nada falta para ele tirar-lhe a vida. Exacerbavit dominum peccator. O pecador irritou o Senhor. E conforme exprime São Paulo, calca aos pés o Filho de Deus. Qui filium Dei conculcaverunt. Calcaram aos pés o Filho de Deus. Enquanto despreza tudo aquilo que fez e padeceu Jesus Cristo para tirar o pecado do mundo. Afetos e súplicas. Portanto, meu Redentor,
Sempre que pequei, lancei-vos fora de minha alma e fiz tudo para tirar-vos, se porventura pudesseis morrer. Agora eu sinto que me perguntais: Quid feci tibi, autem in quo contristavi-me? O que é que eu te fiz? Ou em que te fui molesto? Perguntais-me, Senhor, que mal me fizeste? Destes-me o ser e morrestes por mim. Eis o mal que me haveis feito. Que desejo, pois, responder? Digo que eu mereço 1000 infernos. Tendes razão em para lá me enviar. Lembrai-vos, porém, daquele amor que vos fez morrer por mim na cruz. Lembrai-vos do sangue derramado por meu amor, e tende piedade de mim. Mas eu já compreendo. Não quereis que me desespere. Na realidade, fazei-me saber que estais à porta do meu coração, do qual vos expulsei, e bateis nele com vossas inspirações para entrar-vos. Isto ad ostium et pulso. Estou à porta e bato. Sim, meu Jesus, eu lanço fora o pecado, lamento-me de todo o coração e vos amo sobre todas as coisas. Entrai, meu amor. A porta está aberta. Entrai e não partais mais de mim. Apertai-me a vós com o vosso amor e não permitais que eu torne a apartar-me de vós. Não, meu Deus, não queremos mais separar-nos. Abraço-vos e aperto-vos ao meu coração. Dai-me vós a santa perseverança, Senhor. Não permitas me separare a te. Não permitas que eu seja separada de ti. E Maria, minha mãe, socorrei-me sempre. Rogai a Jesus por mim. Obtende-me a dita de não mais perder a sua graça.